Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou o Prof. Gil e a aula de hoje é morfologia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe. Produção, roda a vinheta. A morfologia é o campo da língua portuguesa que estuda a estrutura e o processo de formação das palavras, através dos elementos morfológicos, que são aquelas unidades que formam a palavra. E é a partir do radical que esses elementos morfológicos se encaixam, dando origem então às palavras. Veja no exemplo, ali nós temos o radical bark. A partir desse radical a gente consegue criar novas palavras ao inserir esses elementos morfológicos. Por exemplo, barco, barcaça, barquinho, desembarcar, embarcação. Observe que a partir do radical criou-se mais 5 palavras, todas elas dentro do mesmo contexto. Quando se estuda a estrutura de uma palavra, alguns elementos são analisados, como a vogal temática, o tema, as desinências nominais e as desinências verbais. Porém, na videoaula de hoje, o nosso foco vai ser no processo de formação de palavras. Esses termos, vogal temática, tema e desinências, são conteúdos, são assuntos para uma próxima videoaula. Ao todo, nós temos 6 processos de formação de palavras: derivação, composição, hibridismo, abreviação, sigla e onomatopeia. A derivação é quando uma mesma palavra dá origem a várias outras. E dentro desse processo de formação de palavras, há 6 subclassificações. Nós temos a derivação prefixal, que são as palavras formadas por meio de prefixo, né? Prefixos são aqueles elementos, aqueles afixos colocados antes da palavra. Por exemplo, na palavra por, com o prefixo com, nós temos compor. A partir da palavra feliz, com o prefixo in, nós temos infeliz. Depois nós temos a derivação sufixal, que são as palavras formadas por meio de sufixo, ou seja, o contrário da prefixal. Em vez de colocar antes da palavra, se coloca depois. Por exemplo, na palavra real foi colocado o sufixo eza. Então, real mais eza, realeza. Na palavra feliz foi acrescentado mente. Então, feliz mais mente, felizmente. Temos ainda a derivação prefixal e sufixal, ou seja, as duas ao mesmo tempo. São as palavras formadas por meio tanto de prefixos quanto de sufixos simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Então, a partir da palavra leal, foi acrescentado o prefixo des e o sufixo dade. Então, leal, deslealdade. Na palavra feliz, o prefixo in mais o sufixo mente. Então, temos infelizmente. Temos ainda a derivação parasintética, que são palavras formadas também por meio de prefixo e sufixo, porém, não se pode tirar nem o prefixo e nem o sufixo. Por exemplo, no radical pobre, né? P-O-B-R, acrescentando o em mais o esser, nós temos o empobrecer. Porém, se tirar o em ou tirar o esser, a palavra perde sentido. Diferente da derivação prefixal e sufixal. Na derivação prefixal e sufixal, se eu tiro um prefixo, a palavra continua tendo sentido. Se eu mantenho o prefixo e tiro o sufixo, a palavra também continua tendo sentido. Já na derivação parasintética, isso não acontece. Eu não consigo tirar um elemento morfológico sem que prejudique o sentido da palavra. Temos também a derivação regressiva, que são as palavras formadas por meio da subtração de algum elemento, né, da eliminação de algum elemento. Por exemplo, dançar. Tirou o R, fica dança. Vender, tirou o R, fica venda. E por último, dentro da categoria de derivação, nós temos a derivação imprópria, que é a palavra que muda de classe gramatical sem alterar sua forma. Por exemplo, a palavra monstro. Como eu tenho um artigo na frente, fica o monstro. Então, esse monstro ele é substantivo. Agora, quando eu digo um comício monstro, significa grandioso. Então, esse monstro agora ele é adjetivo. O monstro, substantivo. Comício monstro, adjetivo. E embaixo nós temos ele quer cantar. Cantar aqui está como verbo. E ao lado nós temos seu cantar é radiante. Esse cantar ele passa a se tornar então substantivo. O seu cantar é o mesmo que o seu canto. Certo? Então, derivação imprópria é quando a palavra muda de classe gramatical sem alteração de forma. Já a composição é um processo de formação em que as palavras se unem para formar outras palavras. E aí nós temos apenas 2 subclassificações, a justaposição e a aglutinação. Justaposição, como o próprio nome sugere, né? Posição ajustada,
é simplesmente a união das duas palavras. Passa mais tempo, passatempo. Quinta mais feira, quinta-feira. Gira mais sol, girassol. Couve mais flor, couve-flor. Simples. Por outro lado, na aglutinação, as palavras se unem, porém perde algum ou outro elemento. Por exemplo, embora seria a junção de em boa hora, né? Fidalgo, filho de algo, referindo-se à família nobre. Hidrelétrico seria hidro mais elétrico. Planalto seria plano mais alto. Observe nesse último exemplo, planalto. O O da palavra plano sumiu, foi subtraído, foi eliminado. Por isso a gente chama de aglutinado. O hidrelétrico é a mesma coisa. O O da palavra hidro também foi eliminado e juntou com a palavra elétrico. Hidro mais elétrico, hidrelétrico. Temos ainda o hibridismo, quando as palavras são formadas a partir de idiomas diferentes. E aí tem que conhecer um pouquinho dos radicais gregos e dos radicais latinos. Por exemplo, automóvel. Auto é grego, mais móvel latim, nós temos automóvel. Na palavra bicicleta, nós temos o bi, que é latim, o ciclo, que é grego, e aí entra o eta, que é francês, né? Então, bicicleta. Sociologia, sócio do latim, e logia do grego. Juntando as duas, sociologia. Então, hibridismo são as palavras formadas a partir de idiomas diferentes. Já a abreviação é a parte da palavra que significa a palavra inteira. Por exemplo, a palavra motocicleta, que é conhecida popularmente como moto. Telefone, por simplesmente fone. Florianópolis, Floripa. Pneumático, pneu. Fotografia, foto. Sigla já é um processo de formação em que as palavras são formadas a partir das suas iniciais. Porém, aqui cabe uma ressalva. A BNT traz duas regrinhas para esse tipo de formação de palavra. A sigla só pode estar em maiúsculo, todas as letras em maiúsculo, quando ela pega a primeira letra de cada palavra, ou seja, somente a inicial. Por exemplo, a palavra ONU, né? O O de organização, N de nações e U de unidas. Organização das Nações Unidas. IML, I de instituto, M de médico, L de legal, Instituto Médico Legal. Porém, as siglas que são formadas a partir da inicial e mais uma letra da palavra. Por exemplo, na sigla UNESCO, que significa Universidade do Extremo Sul Catarinense. Nós temos o U e o N da palavra universidade. Então a BNT diz o quê? Que nesse contexto, somente a primeira letra deve estar em maiúsculo e o restante em minúsculo. Então, UNESCO, a grafia correta seria somente o U maiúsculo. O mesmo vale para SESI, Serviço Social da Indústria. Somente o S maiúsculo, porque ele pega também a letra E da palavra serviço. E por último, nós temos a onomatopeia, né? A palavra procura imitar o som, né? O ruído dos animais, dos objetos e por aí vai. Então, nós temos quando um gato mia, nós temos a palavra miau. O zum, 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 né? O piar, o tinir, o urrar, chocalhar, cocoricar e por aí vai. A onomatopeia é muito comum nas histórias em quadrinhos, quando tenta, a partir dessas palavras que tentam representar o som, tentando trazer toda a emoção da ação da história. Essa então foi a videoaula de hoje. Conhecemos um pouquinho mais os processos de formação de palavras, porém, para uma próxima videoaula, ainda dentro da morfologia, vamos entender o que é vogal temática, tema, desinência nominal e desinência verbal. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe. Nos vemos numa próxima videoaula.